Nós vamos, a partir de hoje, e talvez somente hoje, nós vamos estudar o livro de Efésios, a visão panorâmica do livro de Efésios. Tivemos uma boa exposição de Gálatas, mas considerando que nós estamos ouvindo sermões sobre Efésios à noite, então eu creio que não é necessário a gente se deter muito tempo em Efésios nesse momento, por conta do trabalho da noite. Você não deixe de participar do culto da noite, não deixe de participar. Você pensa que o domingo acabou na hora do almoço. Não, ele continua como o dia do Senhor até de noite. E você oferece o seu culto de louvor a Deus até a noitinha, né? Essa é uma das atividades que o crente reserva para si no dia do Senhor. Ele descansa do seu trabalho normal, mas ele se carrega do trabalho de Deus, não é? A mudança de atividade faz com que ele seja revigorado e a louvação de Deus faz com que ele seja espiritualmente renovado para enfrentar uma nova semana. Nós vamos então olhar Efésios, e Efésios, meus amados irmãos, faz referência a uma cidade muito famosa do tempo do apóstolo Paulo, que é Éfeso. Assim como Corinto, Atenas, Éfeso, essas são cidades muito populosas do Império Romano. Então, ainda que o apóstolo Paulo se dirigisse para cidades menores, para cidades pequenas, a estratégia de evangelização do apóstolo Paulo era sempre de ir para os grandes centros, especialmente por conta da sua atividade cosmopolita. Tinha gente que vinha e saía dessas cidades com muita frequência. Então, essas pessoas, eventualmente, são pessoas que potencialmente seriam os evangelistas. Essa é a estratégia. Você chega num lugar e para onde você vai? Paulo ia sempre para uma sinagoga, porque ali ele disputava com os judeus uma leitura messiânica do Antigo Testamento. E muitos dos judeus que estavam ali, e prosélitos, eram pessoas que aceitavam a mensagem de Jesus Cristo como o Messias profetizado. E por conta disso, elas, como não necessariamente moravam nessas cidades, elas iam embora e carregavam consigo a preciosa semente. Não é? Nós temos é que pregar a palavra. Esse é o nosso compromisso. Às vezes diz assim, mas fulano passou por Jundiaí, ficou tão pouco tempo aqui e tal, etc. Bom, isso é muito ruim do ponto de vista de relacionamento, mas é bom do ponto de vista do Evangelho, porque vai embora, mas leva consigo o Evangelho, leva consigo uma reflexão da palavra de Deus. Onde é que fica essa região de Éfeso? Nós estamos no mar Mediterrâneo, tá certo? Do lado esquerdo, aqui você tem Atenas, na Grécia, e você tem Corinto, naquele estreitinho de terra que tem ali, um pouco mais abaixo. Diga. Você quer ver a água? A água está ali, ó. Não, está ali, ninguém bebeu. Essa água é santa. Eu tenho até medo de beber essa água. Estou brincando, gente. Então, vocês podem ver que Éfeso é uma região que atualmente está até distante um pouquinho do mar. Ele tinha porto no rio,
Mas a lama do rio foi ficando tão difícil de chegar, que o apóstolo Paulo, quando voltou de uma das suas viagens, chamou os presbíteros de Éfeso, que ficavam 11 quilômetros para dentro, né, na foz do rio. Ele chamou para Mileto, que ficava no litoral, porque havia dragagens acontecendo naquele tempo. Então, por conta disto, a gente pode ver que ele não viajou até lá dentro da região. Você tem a estada de Paulo em Éfeso, narrada por Lucas, como fonte secundária, em Atos 18, de 18 a 21. Vamos olhar esta passagem, porque esta passagem é o primeiro contato do apóstolo Paulo com a cidade de Éfeso. Primeiro contato do apóstolo Paulo com a cidade de Éfeso, Atos 18, dos versículos 18 a 21. E começa assim, de 18 a 21. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto, por volta de 90 dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, o casal que ele tinha conhecido em Corinto. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E embarcando, partiu de Éfeso. Pois é, essa é o primeiro momento de contato de Paulo com Éfeso, não é? E como é que ele começa a sua estratégia? Ele vai onde tem Bíblia, ele vai onde o povo já tem uma noção do Antigo Testamento, ele vai para disputar com os judeus e ter uma leitura cristológica do Antigo Testamento, mostrando o Messias no Antigo Testamento já. Mas ele deixa ali um casal. Esse casal é fabricante de tendas. Muito possivelmente, é nesse momento que a igreja começa a dar os seus primeiros passos, porque Priscila e Áquila talvez sejam os primeiros evangelistas ali, primeiras pessoas que têm contato com os judeus, que aceitam a mensagem de Paulo, e eles possivelmente vão agrupar as pessoas dentro da sua casa, não é? Mais adiante, a gente verifica que Apolo chegou em Éfeso, e Apolo era uma pessoa fenomenal do ponto de vista do discurso. Ele tinha um discurso poderoso, ele tinha um discurso, assim, profundamente convincente. Era uma dessas pessoas que tem a língua destravada, e fala bem, e convence. Só que ele mesmo não tinha um posicionamento teológico messiânico. Ele ainda mencionava o batismo de João. E quando o apóstolo Paulo chega a Éfeso, ele encontra um grupo de irmãos que não conhecem o batismo de Jesus, então ele batiza essas pessoas, e o mesmo fenômeno que aconteceu lá em Atos capítulo 2, acontece em Éfeso, não é? Como evidência de que era um evangelho só, como evidência de que era uma manifestação do mesmo Espírito. Júlio, quer falar? Está desligado o seu microfone. Ou liga, ou liga. Tá bom. Reverenda, a importância da tenda naquele tempo. Porque Paulo fiava e tecia tenda. Esse casal também. Às vezes eu me pego, por que tanta tenda? Né?
tudo que se faz tem uma finalidade. Não querendo sair do assunto, mas só para entrar no contexto da tenda aqui com o Novo Testamento. Tá bom. Apenas para informação, a tenda era um instrumento precioso para soldados, porque eles viajavam constantemente. Então, era uma espécie de pelo de animal. Era um tecido composto com pele de animal, pelo de animal, aliás, e que tinha uma função de proteção do frio, proteção da chuva, proteção nas extensas viagens dos exércitos. Diga. Sem microfone eu não aceito. E não é por minha causa, não. Eu aceito sim, mas não aceito não. Bom, ajudando um pouquinho mais, não somente dos... Olha, eu quero chegar em Éfeso, hein? Certo, não somente de exércitos, também com os comerciantes, eram nômades, então eram dois poderes, o poder da guerra e o poder do comércio. Então, muito bem. E com isso, então, Paulo foi treinado, provavelmente por seus pais, mas ele teve esse encontro com Priscila e Áquila, que eram do mesmo ofício. Então, por conta disso, eles trabalharam muito nessa região. O apóstolo Paulo, na estada dele, ele ficou entre 2 e 3 anos em Éfeso. Entre 2 e 3 anos. Tem um relato que fala de 2 anos, tem um relato que fala de 3. De qualquer maneira, o judeu contava uma fração de ano como ano inteiro. Uma fração de dia como dia inteiro. Por exemplo, Jesus Cristo ressuscitou ao 3º dia, não foi? Mas você tem metade da sexta, um sábado inteiro e metade do domingo. 3 dias. Na contagem é assim que funciona. Então, dada uma rápida pincelada acerca da estada dele, vocês podem ler o relato, vocês podem ver também que não foi uma estada pacífica. Não foi uma estada pacífica. E por que não foi uma estada pacífica? Por conta da natureza dessa cidade. Essa cidade é a mais importante da província romana da Ásia. Corinto era mais importante da Acaia. Éfeso é mais importante da Ásia, na área da Turquia. Corinto ficava na área da Macedônia, ou melhor, na área da Acaia, não é? Para cima era a Macedônia, para baixo era a Acaia. E Éfeso fica do outro lado do mar, e é a mais importante da Ásia, e dá para vocês verem algumas fotos das escavações que há na região de Éfeso. Atualmente, Éfeso não existe mais. Existe uma cidade próxima, com o nome turco, portanto estranho para mim, não é? Mas as escavações que estão sendo feitas estão mostrando isso aí. Tinha uma via, acho que está do lado direito aí em cima. Essa via ia do centro da cidade até o porto, de pedra, tinha 22 metros de largura. Era uma avenida enorme, de pedra. Então dá para observar pelas esculturas aí, pelo jeito de se fazer, que eles tinham um viés artístico muito forte, e tudo isso era voltado para a religião. Toda a motivação de construção estava voltado para a questão da religião. Dá para vocês observarem na foto de cima do lado esquerdo, o anfiteatro a céu aberto que tem lá. Estima-se que a capacidade para receber pessoas, para os espetáculos que se faziam, é de cerca de 25 a 40 mil lugares. A gente pensa que as nossas obras são grandes hoje, mas na antiguidade eles faziam também obras muito grandes. O ser humano mudou em tecnologia, cresceu em tecnologia, mas
não parou de ser sonhador, soberbo, grandioso, ufanista, nada disso, e extremamente pecador. Nós somos assim. No centro, você tem Diana, dos Efésios. E essas coisas penduradas aí são seios. Não é? São seios. Isso representa o quê? Que ela era a deusa da fertilidade para os asiáticos. Na Grécia, a mesma deusa era a deusa da caça. E um prototipo recente da deusa da caça é Diana, a Mulher Maravilha. Então, o cinema resgata a mitologia por meio da figura de Diana, a Mulher Maravilha. Porque essa era a Diana poderosa. Essa era a Diana que caiu do céu. Quer dizer, provavelmente alguma coisa caiu do céu, eles fizeram uma lenda em torno disso e imediatamente já tornaram a religião como um sistema de captação do cérebro das pessoas. Quando dizem que a religião é o ópio do povo, eu tenho que concordar, porque ela manipula. O crente não pode ser religioso, o crente tem que ser inteligente, racional, tem que avaliar tudo. Ele não pode ser uma pessoa que acredita simplesmente. Ele tem que saber por que acredita. Sempre, o tempo todo, ele tem que ter esta mentalidade de ter uma visão não apenas experiencial das Escrituras, mas uma abordagem racional das Escrituras, claro que dentro da fé, sob a graça de Deus. Então, quando nós olhamos para este cenário, nós vemos que o apóstolo Paulo trafegou por essas ruas, andou por aquela avenida grande. Constantemente o apóstolo Paulo visitou pessoas. Constantemente o apóstolo Paulo abordou pessoas na rua, abordou as pessoas na sinagoga, ao mesmo tempo criou amigos no cenário do poder. Ele foi uma pessoa que penetrou em todos os círculos. Nós imaginamos que Paulo era um homem fechado. Não era um homem fechado, Paulo era um evangelista, e por conta disso ele estava disposto a falar de Cristo sob qualquer circunstância, até mesmo preso. Como é que era a vida religiosa lá? Bom, os historiadores falam de sacerdotes que eram eunucados, né? Você quer ser sacerdote, vai ser eunuco. Então, sacerdotes, eunucos e sacerdotisas serviam no templo de Diana, que era a principal religião. Aqui é ser torcedor do Corinthians, né? Mas lá era Diana. O culto à deusa incluía sacrifícios e prostituição cerimonial, mais ou menos do tipo de Corinto. Além disso, competições atléticas, apresentações dramáticas e números musicais faziam parte da adoração a Diana. Portanto, havia todo um comércio, inclusive Demétrio é uma pessoa histórica, que é um ourives, que é uma pessoa especializada em preparar amuletos de Diana, não é? Que causa um levante tremendo na cidade por conta do fato de que ele está perdendo lucro. Ele está perdendo negócio porque as pessoas estão se convertendo a Cristo. Quando você lê o livro de Atos, as pessoas convertidas iam para a praça pública e queimavam os seus livros de magia e de idolatria na praça. Era muito simbólico isso, não é?
Na década de 50, 60, a gente ainda tinha, talvez na década de 40 também, a gente tinha uma nomenclatura que eu não sei se é familiar aos mais antigos. A gente tinha aqui aquelas pessoas que se convertiam e eram chamados de quebra-santo. Eu fui chamado de quebra-santo. Vocês verem como eu estou competindo com Matusalém. Só que eu estou bem no comecinho. Não aceito nada sem microfone. O povo de fora não vai entender. Vocês deviam estar aqui, não é? Para rir com a gente aqui. Então nós temos essa alta concentração em volta dessa deusa que promove a fertilidade, a vida do prazer, a vida do crescimento populacional às custas de uma postura irresponsável, não é? Sexo é como comer e beber arroz, feijão e uma água. É a mesma coisa, não faz diferença, mas para Cristo faz. A outra coisa que competia com isso era o culto ao imperador romano, porque isso consistia em festivais, rituais, liderados por sacerdotes, que eram contratados pelo império e que promoviam o culto dos imperadores falecidos, declarados deuses mediante apoteoses promulgadas por imperadores que os sucediam. Então, quando falecia um imperador, o seguinte, se era amigo dele, se não era amigo, não fazia isso, mas se era amigo, se era filho, se era parceiro do imperador anterior, ele fazia um decreto apoteótico, e esse decreto dizia: a partir de agora todos devem adorar César Augusto, todos devem adorar Dionísio, todos devem adorar, e assim por diante. E isto mantinha o Estado romano mais ou menos unido. Era uma religião política, era uma aderência política. Então as pessoas, por temor de perseguição, acatavam o culto ao imperador. E havia, sim, toda uma programação especial de adoração desses homens, né? Além disso, a região estava carregada de religiões de mistério e a prática de magia. E como é que é a prática de magia? Eu peguei um livro que mostrava uma prática de magia. É assim, você está com dor de cabeça, você pega um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo, mistura tudo, faz uma reza para não sei quem, que a tua dor de cabeça vai passar. Essa é a magia. E olha, com todo respeito, você já veio resfriado na igreja? Já? Você sai ali, os teus amigos te cercam e dizem assim: você precisa pegar isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, tomar e tal, não é? Fórmulas mágicas. Oh! Só que isso se constituía num processo religioso, as pessoas faziam isso como um ritual religioso. Diga, Cristina, sem microfone eu não falo com você. É sobre essa parte aqui do Paulo, né? Que ele raspou a cabeça porque tinha feito um voto. Então, isso daí também não seria uma parte de magia? Não. Na verdade, era uma tradição judaica, e ele fez isso mais pelos outros do que por ele mesmo. Quando uma pessoa fazia um voto, era acompanhado de tosar a cabeça, de rapar a cabeça. Então, ele fez isso muitas vezes. O apóstolo Paulo tinha uma filosofia que é interessante e que para alguns parece uma filosofia esquisita.
Fiz-me fraco para com os fracos e fiz-me forte para com os fortes. Dá a impressão que ele tinha dois discursos. Na verdade, o apóstolo Paulo, quando convivia com gentios, não usava todos os símbolos dos judeus para falar, todas as tradições dos judeus para falar, porque não tinha nada a ver, não é? Quando uma pessoa não entende da Bíblia, não adianta você ficar falando, citando Jeremias, Isaías, Apocalipse, não adianta. Não adianta. Ela precisa entender a mensagem simples do Evangelho numa linguagem mais apropriada para ela. Mas quando você encontra um judeu, o judeu é carregado de tradições. E por conta das tradições do judeu, Paulo usava as tradições para se comunicar com os judeus. Então, ele não tinha problema nenhum de rapar a cabeça diante de um voto que ele tinha feito. Aliás, o voto é uma coisa de judeu. Ele fez um voto. Ao se tornar crente, ele não deixou de ser judeu. Ao se tornar crente, o apóstolo Paulo deixou de confiar na lei para a sua salvação e aceitou a Cristo crucificado como seu Senhor e Salvador mediante a fé. Mas muita coisa do que ele ensina para a gente vem da educação judaica dele. Então, não tem problema nenhum ele ter feito isso naquele momento, porque ele queria se mostrar um judeu sincero, só que crente. Entendeu? Tá bom, vamos caminhar. Eu quero chegar na carta aos Efésios, hein? Vocês não estão querendo, não. Vocês não estão querendo folga. Ou melhor, serviço. E tinha a sinagoga judaica. A sinagoga judaica reunia toda a comunidade judaica e os ritos judaicos eram obedecidos, exceto os sacrifícios de sangue, né, que foram interrompidos depois de um determinado tempo, não foram mais executados, mas nós temos a sinagoga judaica, que era o fórum inicial da pregação do Evangelho pelo apóstolo Paulo. A estratégia dele era sempre chegar primeiro na sinagoga judaica. Nós temos então, sobre a estadia de Paulo em Éfeso e sua epístola, nós temos o seguinte: a primeira estada se deu em cerca de 51, 52 depois de Cristo, e tem Atos aí, que foi o regresso da segunda viagem missionária que nós lemos. Depois nós temos um encontro com os líderes da igreja de Éfeso em Mileto, ou melhor, temos a segunda estada, né, que ficou quase 3 anos lá, que faz parte da terceira viagem missionária, e aí sim uma igreja foi solidificada, foi organizada formalmente com a presença do apóstolo lá. Aí nós temos um terceiro encontro, que é com os líderes da igreja de Éfeso em Mileto, no ano de 57, e ele já estava voltando então da terceira viagem missionária. Ele começou pelas igrejas que ele já tinha criado na Ásia, veio para Éfeso, ficou 2 anos lá, seguiu viagem, e quando ele volta, 3 anos depois, ou 2 anos depois, ele fala com os presbíteros lá. Mas é a partir de 60, entre 60 e 62, quando ele já está em Roma, que ele escreve Efésios. Boa parte dos estudiosos dessa carta dizem assim: nos manuscritos mais antigos dessa carta que nós temos, não consta a palavra Efésios. Aos Efésios, não consta essa palavra. O que quer dizer que talvez essa carta não tenha sido escrita aos Efésios. Talvez tivesse sido escrita para outra cidade. Isto é motivo de debate entre eles, mas nós aqui não precisamos entrar nesse debate, porque, eventualmente, uma teoria muito forte que há, é que esta carta, ela foi escrita
para uma região, e quando você vai para o Apocalipse, e você se lembra das 7 cartas às igrejas, qual é a primeira? É a carta a Éfeso. A igreja que está em Éfeso, essa é a primeira. Porque ela, da Ásia, é a cidade mais importante. Então, eventualmente, o que pode ter acontecido é que esta carta teria sido dirigida de modo geral para aquela região e se colocava na frente assim: esta carta vai para Esmirna, essa carta vai para Laodiceia, essa carta vai para Éfeso. E, eventualmente, então, os pais da igreja foram adicionando e fixando Éfeso. Mas isso é importante para a gente? Essa questão de ser ou não ser uma carta local ou regional, não é. É só uma informação para a gente saber que havia uma profusão de cartas apostólicas, uma profusão de correspondência indo e vindo naquele tempo. E, naturalmente, quando nós olhamos para Colossenses, nós vamos encontrar versículos semelhantes. Então, algumas pessoas dizem assim: olha, eu acho que Colossenses foi escrita, passou o tempo, e aí um discípulo de Paulo, quase no final do século, resolveu escrever a carta aos Efésios. Os estudiosos criam cada teoria, não é? E tudo isso é besteira, porque o conteúdo da carta é absolutamente diferente das outras cartas de Paulo. Em que sentido? Essa carta é uma carta mais direcionada à igreja, não como uma comunidade cheia de problemas. Corinto é uma carta que trata de problema de igreja. Gálatas é uma carta que trata de problema de igreja local. Mas Efésios trata da igreja gloriosa. Parece uma daquelas revelações que o apóstolo Paulo tem, que marcam definitivamente a estrutura da igreja, e a gente vai ver isso ainda hoje. Vamos caminhar. Olha, se alguém tiver que falar alguma coisa, fale, que nosso irmão diácono está lá, a postos, para fazer a sua voz ouvida aqui pela transmissão. Então, ela foi escrita para os Efésios. Nos manuscritos mais antigos não consta, porque o estilo e o vocabulário da epístola são diferentes das outras epístolas. De fato, o estilo de Efésios é muito mais intenso na forma de doxologia e oração do que Romanos, ou Filipenses, ou Colossenses, etc. Foi Paulo que a escreveu ou outro? Com base no estilo e vocabulário, talvez um discípulo de Paulo. Tudo isso eles levantam. Efésios é uma ampliação da epístola aos Colossenses, porque são epístolas muito parecidas. Na verdade, Efésios parece ser uma carta mais explicativa do que Colossenses. O que a Bíblia de Genebra afirma é a seguinte: Paulo adotou uma abordagem devocional e de oração à medida que contemplava o significado eterno e universal da Igreja de Cristo. Qual é o esboço sintético? Sem comentários. Ele faz uma saudação nos 2 primeiros versículos do capítulo 1, ele louva a Deus pelas bênçãos em Cristo até o final do verso 14, ele ora pela igreja até o verso 23 e termina o capítulo aí. Qual é a nossa posição em Cristo? Ele vai gastar boa parte da sua carta nessa primeira unidade, explicando que nós somos salvos em Cristo, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus,
e nós fomos destacados para proclamar as virtudes de Deus para principados e potestades, para autoridades, para gente de poder. É interessante olhar isso aqui. Depois ele ora novamente pelos crentes, e aí começa uma parte prática a partir do capítulo 4, em que ele vai dizer como é que os crentes vivem. Então, tanto no convívio entre nós, como no convívio da família, como é que os crentes vivem, qual é a relação que os pais devem ter com os filhos, qual é a relação que o esposo tem que ter com a esposa. Ele trabalha esse contexto aí. E aí, então, ele fala da nossa posição contra as forças espirituais das trevas. Ele vai dizer que o crente tem que andar armado. Contra quê? Contra as astutas ciladas do diabo. Vamos lembrar do contexto? Éfeso era uma cidade de magia. Essa era uma cidade levada pela superstição, e ele considerava tudo isso maligno. Então ele diz assim: você tem que andar revestido da armadura de Deus no meio de um povo que é crente na malignidade. Então tem sentido, não é? Tem sentido a gente olhar o contexto e perceber por que ele está evocando aí a armadura de Deus. E depois disso ele termina a carta, então, com uma saudação final. Vamos caminhar, então, um pouco na primeira parte da carta, que é uma parte teológica. Vamos lá? Vamos começar a percorrer? Temos algum tempo? Vamos lá. Até às 18h é um bom tempo. Então ele diz assim: olha, eu sou apóstolo de Cristo, versículo 1, pela vontade de Deus. Eu não fui para o apostolado por minha conta. Aos Gálatas ele disse: eu não pedi a bênção de nenhum outro apóstolo. Mas aqui ele diz que ele é um apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, e ele endereça então aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis. É possível você ser santo e não estar vivendo fielmente. O apóstolo deseja que os seus leitores sejam crentes e ao mesmo tempo fiéis. Então, que a graça e a paz de Deus, esta saudação é tradicional dele, e aí, então, ele vai fazer esta doxologia, que nós vimos nas pregações aí, eu não vou explicá-la, mas aqui você percebe que existe já uma indicação de que Deus é trino, Deus Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito. E você percebe nessa doxologia que o Pai é o autor do projeto de redenção, o Filho é o que executa o processo de redenção, e o Espírito é o que aplica os efeitos do processo de redenção na vida do crente. Então ele já mostra aí a função do Deus triuno nessa doxologia. O que mais que ele faz? Quando ele ora, e eu aconselho vocês a aprenderem a orar como Paulo orava. Sempre é hora da gente aprender. O que a gente fala para Deus numa oração? Tem a oração simples, tem a oração supérflua, e tem a oração profunda, né? Ó Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu vou
almoçar na casa do irmão tal, me salva de envenenamento. Essa é uma oração supérflua. Não é? É uma oração supérflua. Quando o apóstolo Paulo começa a orar pelos crentes, dá uma espiada nisto, dá uma espiada no que ele pede. No que ele pede, capítulo 1, versos 15 em diante, ele diz que ouviu a respeito da fé que eles têm no Senhor Jesus e do amor que eles têm pelas pessoas. Então ele não cessa de dar graças pelos efésios, mencionando-os nas suas orações. E o que ele pede a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória? Que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Que os crentes entendam a palavra de Deus e saibam usá-la com sabedoria. Olha que coisa boa. Olha que coisa boa. Segunda coisa que ele pede. Peço, versículo 18, que ele ilumine os olhos do coração de vocês. Olha só. Para que vocês saibam a esperança. Para que vocês tenham convicção da esperança de vida eterna que ele deu para vocês. E isso ajuda um crente a não ter medo de evangelizar, de falar, porque mesmo que eu morra falando das coisas que eu falo, do evangelho que eu falo, eu sei que Jesus está me esperando, e vai me amparar, e vai cuidar de mim, e vai me tratar, e vai me dar eternidade. Então eu posso ficar tranquilo. Qual a esperança da vocação? E também qual a riqueza da glória? O que Deus investiu na gente quando nos salvou? O apóstolo Paulo sabe que Deus encheu a gente de dons espirituais. O apóstolo sabe que Deus encheu a gente de promessas. Nós estamos seguros na mão de Deus. E nós receberemos a sua graça de maneira completa. Hoje a gente recebe a graça de Deus, mas não a identifica completamente. Lá a gente vai ver isso acontecer. E versículo 19, qual é a grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos? O apóstolo Paulo teve uma passagem em Éfeso que foi memorável, porque ali ele usou o dom da cura. Muita gente foi curada naqueles 2, 3 anos que Paulo passou em Éfeso. E aconteceu uma coisa interessante que hoje querem copiar. Ele usava uns paninhos para tirar o suor, fazia tenda, transpirava, não é? Calor, transpirava. Aí ele pegava o paninho e fazia o quê? Secava. Ele se secava e deixava na bancada, ou deixava em qualquer lugar ali. As pessoas pegavam aquele paninho e colocavam em alguém, a pessoa curava. Quem que era o santo ali? Era o paninho? Era Paulo? Ou era o Deus de Paulo e do paninho? Só que hoje a gente quer praticar a mesma filosofia. Fulano está doente, traz a roupa dele aqui que a gente vai orar. Traz a foto. E é possível que Deus faça alguma coisa. A gente não pode descartar o que Deus pretende. Mas a pura imitação não tem significado nenhum para o crente. Tem que se crer na autoridade de Deus para curar, tem que se crer na intenção de Deus para curar, porque Deus não dá, olha, isso não está na Bíblia, Deus não dá ponto sem nó. Quando você está indo, ele já está voltando. Sem microfone eu não aceito. Nunca mais eu vou precisar dizer isso.
É muito interessante que essa semana eu estava meditando, né, e ouvindo sobre Eliseu, quando ele manda o servo dele levar, né, o cajado, e não acontece nada, até que ele percebe, não ele percebe, mas ele vai para que a glória de Deus seja manifesta, quando ele deita-se com o garoto, passando o calor do corpo dele. Então, Deus age de diversas formas, mas nunca ele vai abrir mão da glorificação a ele, e mostrando que o homem é apenas o instrumento, não o objeto. Uma vez eu estava lá na Vila Hortolândia, e chegou uma vovó, na reunião de oração, e eu, por dentro, eu sabia como é que eu estava. Eu era pastor, tinha que manter a pose. Mas por dentro eu sabia como eu estava. Eu estava um lixo. Eu me sentia muito ruim naquele dia, mas eu estava ministrando a eles, por conta do dever de ofício. Era dia de reunião de oração, o pastor tem que estar onde? Na reunião de oração. E eu estava lá. E a vovó chegou e disse assim, eu quero que ore pelo meu netinho, porque amanhã, um aninho, pouca idade, menos de um ano, porque amanhã ele tem que fazer uma cirurgia do intestino, porque ele não evacua. E eu queria que o pastor orasse. Vocês estão imaginando o meu drama? Eu falei, mas senhor, eu não estou em condição de orar. O problema é que eu falei isso em voz alta. A minha oração foi toda troncha. Senhor, eu não devia estar aqui, o senhor sabe disso? Senhor, eu sou tão fraco, eu estou me sentindo tão fraco, como é que eu vou orar por ela? Como é que eu vou interceder? Eu comecei a falar essas coisas em oração, gente, em voz alta. Eu disse assim, Senhor, tem misericórdia da criança, tem misericórdia dos pais, porque se depender da gente, não sai nada que preste da nossa boca. Chegou no dia seguinte, eu recebo um telefonema. Pastor, eu quero comentar com o senhor uma coisa. Falei, o que foi? O senhor curou meu neto. Falei, eu? Curei nada. Ele evacuou, pastor. A cirurgia foi suspensa. Não precisa mais. Falei, olha, eu mais do que todo mundo sei que foi a misericórdia de Deus. Eu me conheço, eu vi como é que eu estava, eu sei que Deus usou de misericórdia, e não foi minha oração que funcionou não, foi a oração de quem colocou o coração diante de Deus ali, e o próprio Deus, com a sua generosidade, resolveu fazer isso. Vamos louvar a Deus? Vamos louvar a Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo trabalhava, deixava o lencinho, só que Deus usava o lencinho. Você precisa prestar atenção nisso, porque o apóstolo Paulo, quando está falando destas coisas, ou quando está vivendo estas coisas, ele está demonstrando que a igreja de Cristo na terra é uma instituição que Deus empodera para a sua glória, sob qualquer circunstância. O crente não precisa ter medo de nada. Ah, mas eu vou falar do evangelho para a pessoa, ela vai recusar. Você não sabe. Deixa o Deus da glória agir. Porque em você, Deus depositou a sua graça. E o apóstolo Paulo está orando para que as pessoas percebam isso. Para que as pessoas percebam isso. Eu acho que uma boa oração, uma oração madura que se deve fazer, é exatamente dentro dessa linha. O que mais que nós temos? Nós temos Paulo lembrando os gentios que eles estavam indo segundo o curso deste mundo, segundo o maligno, segundo a própria carne,
e eles estavam perdidos, mortos nos seus delitos e pecados, mas a misericórdia de Deus os alcançou e os honrou tanto que os fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. De maneira que nós não somos apenas pregadores para os humanos, nós somos pregadores para os anjos. Como é que é? A igreja foi colocada neste planeta para anunciar os desígnios de Deus para a humanidade, para principados e para potestades. E para isso a igreja tem que estar cheia do Espírito do Senhor. Então, é este o propósito. Depois o apóstolo fala que Deus, ao fazer esta salvação acontecer, derramando sua ira e sua justiça em Cristo Jesus, une judeus e gentios num só povo, o seu remanescente, o povo de Deus, para ser o seu povo e proclamar a glória de Deus. Então, quando o apóstolo fala dessas coisas, ele diz assim, capítulo 3, o prisioneiro do Senhor de Cristo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, não é? Segundo uma revelação, verso 3, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Vocês podem entender a minha compreensão do mistério de Cristo, versículo 4, não é? Foi oculta no passado, versículo 5, mas foi revelada aos santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Qual é o mistério? O mistério, verso 6, é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Eu fui constituído ministro, conforme o dom da graça, e a mim foi concedida segundo a força operante do seu poder. Quem sou eu? Eu sou o menor de todos os santos. E que graça eu recebi? Pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E para isto, agora, olha só o verso 10. E isso para que agora, pela igreja, por vocês, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Você pode imaginar que igreja não é para a gente se reunir no domingo? Igreja é o Senhor agindo por meio dos indivíduos na terra. Você pode imaginar que a pregação da igreja atinge os fóruns onde Deus quer que a sua palavra venha a ser conhecida, não importa se poderosas ou não poderosas. Você imagina o fato de que a igreja não vive a vida miserável do mundo, mas vive na graça, e por isso ela tem um desempenho, deve ter um desempenho de santidade, de pureza, de objetivo fixo na pessoa de Jesus Cristo. É isso que Paulo está pregando, e ele está dizendo, olha, como igreja, vocês são pessoas especiais para Deus, porque Ele as dignificou, e aí ele ora de novo. E como é que ele ora de novo? Vejam aí a partir do verso 14, do capítulo 3, ele diz assim, eu me ponho de joelhos diante do Pai, e peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que vocês sejam fortalecidos com poder, mediante o Espírito, no íntimo de cada um, e pela fé, Cristo habite no coração de vocês. Vocês estão enraizados e alicerçados em amor, e isso para que com todos os santos vocês consigam compreender todas as dimensões do amor de Cristo, que excede o entendimento humano, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. O que acontece com um crente que tem a plenitude de Deus? É claro que ele não vai ser Deus,
mas ele vai agir como uma pessoa de Deus. Isso pesa, né? Isso pesa. Ele entrega os vícios, ele entrega os maus hábitos, ele vai entregando tudo a Deus, ele entrega os relacionamentos dele, tudo para o Senhor controlar. Ele é igreja, ele não está na igreja, ele é igreja. Continuando, agora vamos para a segunda parte, que é uma parte prática, e nós encontramos então, o crente deve se lembrar que ele tem uma vocação, e ele deve andar nessa vocação com humildade e mansidão, pacientemente, suportando as pessoas, e fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aí, de novo, o apóstolo Paulo resgata a ideia de que a igreja está envolvida com Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. E aí ele mostra, então, qual é o ministério e o serviço dos crentes. Ele vai mostrar que Deus estabelece uma hierarquia. Deus estabelece uma hierarquia. Existe na história da igreja o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, mestre. Essa liderança tem a obrigação não de induzir as pessoas a uma crendice, mas de aperfeiçoar os santos com vistas à obra do ministério. Se você disser assim, qual é o dever do pastor? O pastor tem o dever de capacitar esse varão, a fim de que esse varão, que foi batizado com o Espírito Santo de Deus, posso? Que foi batizado com o Espírito Santo de Deus, manifeste os dons espirituais que o Espírito Santo pôs nele. Eu preciso fazer ele crescer, para ele ser uma pessoa que fala pelo Espírito Santo. Esse é meu dever. O meu dever não é capturar a mente dele e fazer ele seguir a minha cabeça. O meu dever é fazer com que a mente desse irmão compreenda o ministério pessoal que ele tem no seio do corpo e ele opere segundo o dom que Deus lhe deu no corpo. O problema é que não é só com ele que isso tem que acontecer, é com todo mundo. Porque é assim que a gente se alimenta mutuamente, é assim que a gente se preserva mutuamente, quando um cuida do outro. Então não é apenas dizer graça e paz. O que eu posso fazer, Senhor dos Exércitos, por essa vida que está aqui? Como eu posso receber o auxílio daquele irmão lá da frente? Então o apóstolo enxerga que essa é a prática da igreja, é que o crente ande de modo digno e que se esforce para edificar um corpo de Cristo. O que mais? O que a gente tem que fazer com o nosso passado? A velha vida de ignorância, concupiscência, injustiça deve ser rejeitada e a gente deve ambicionar uma vida de santidade. É um ato de tirar a roupa do pecado, não é? Despivos e revestivos. É uma nova natureza no crente sendo implantada a natureza de Cristo. E com isso tem a implicação da gente exercer essa tarefa de nos despir e de nos vestirmos outra vez. Então, mais uma vez, ele reforça no capítulo 5, essa ideia de exortação para que o crente viva e ame em pureza como filho da luz, pleno de louvor e utilidade. É interessante
a gente olhar como é que se dará a comunhão dessas pessoas. O apóstolo diz no capítulo 5, no verso 18, não se embriaguem com vinho, pois o vinho pois isso leva à devassidão. 5,18, mas deixem-se encher do Espírito. E como é que o Espírito nos enche? Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. A reunião da igreja não é um encontro social. Quando a gente participa da ceia, não é um ritual. Pelo contrário, quando a gente se encontra, crentes em Cristo se encontram, onde dois, era um caso de disciplina, mas o contexto, eu quero tirar o contexto agora da passagem, para lembrar o que Jesus disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. É uma interpretação errada, tá? Porque isso era um contexto de disciplina. E Jesus estava ensinando o seguinte: tem um crente errado, onde 2 ou 3 estiverem, eu estarei com eles. Pode disciplinar. É esse o contexto da passagem lá nos evangelhos. Mas aqui, eu quero trazer fora de contexto essa passagem, para lembrar o seguinte, que Jesus está aqui, agora. O Senhor dos Exércitos está aqui agora. Por quê? Porque há corações tementes a Deus. E a nossa relação não é relação de amizade meramente. É uma relação de unção. Onde eu recebo bênçãos de vocês e vocês recebem bênçãos de mim. Há uma fusão das coisas do Espírito do Senhor no seio da casa do Senhor. Então, ele fala como é que isso deve acontecer no casamento, como é que isso deve acontecer. Aqui está errado, é de 22a até o final do capítulo, não é? Que seria o 33, eu errei aqui, é 22 a 33. Então, acerca de esposas, esposos, e tudo baseado na analogia da relação existente entre Cristo e sua igreja. O marido é a pessoa de Jesus dentro de casa, e a mulher é a igreja de Jesus dentro de casa. Olha o peso que ele coloca sobre a família. Não é simplesmente uma relação como nós conhecemos na humanidade, mas é uma relação espiritual, inclusive. E aí nós temos instruções acerca de filhos, pais, servos e senhores, como é que nós devemos nos comportar, conclamações para que o crente combata a armadura de Deus, não é? Com a armadura de Deus e impelido por seu poder. Então, por que nós fazemos isso? Por que nós andamos com a armadura de Deus? Porque tem as astutas ciladas do diabo, tem os dominadores deste mundo tenebroso, verso 12, tem as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir. A ideia é de ataque e defesa e ataque. A gente tem que se defender da heresia e tem que atacar a heresia. A gente tem que defender os princípios éticos do Evangelho e tem que atacar usando os princípios éticos do Evangelho. E, finalmente, a sua mensagem de conclusão, versículos 21 a 24. E ele diz no finalzinho: paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que a gente tem aqui é a igreja física, mas também a igreja gloriosa. O que a gente tem aqui não é uma igreja que tem um problema doutrinário.
Paulo não dedicou tempo para questões de doutrina, ele dedicou tempo para dizer do ministério da igreja e de como a igreja está equipada pelo Senhor dos Exércitos para crescer, combater a maldade, andar segundo os caminhos de Deus. De novo, quem é a igreja? A igreja não é a instituição humana. A igreja não é a placa. A igreja são pessoas que entregaram a sua vida para Jesus. Você entregou a sua vida para Jesus? Você é igreja, você é vaso de honra para o Senhor. Você ministra não apenas a humanidade, você ministra a própria igreja, mas você ministra a principados e potestades, você ministra o evangelho a quem quer ouvir. E você tem todas as ferramentas do Espírito Santo de Deus para fazer isso. Porque você está, depois que Ele te salvou, inteiramente por sua graça, você está sentado nos lugares celestiais em Cristo e você apenas está aguardando o dia em que você vai andar com Jesus fisicamente. Alguém quer falar alguma coisa? Só com o microfone. Quer falar? É a hora. Não tem ninguém. Que Deus nos abençoe.